Já dei boa noite ali. Ia ficar meio estranho me apresentar com o violão na mão, né? Mas, assim, eu acho que alguns aqui me conhecem, mas alguns não me conhecem. Então, meu nome é Fernando, né? Como o Paulo falou. Eu sou pastor, faço parte do corpo pastoral da Comunhão Cristã de Curitiba ali. Sou discipulado diretamente do pastor Arno. Eu e a minha esposa Raquel, que está aqui. O meu filho Guilherme está ali. A Cecília, aquela que estava dançando sozinha aqui, que ela não tem vergonha de dançar. E tem mais o Daniel, que não quis vir. E aquele lá é mais retraído, assim, bicho do mato. E a gente foi ordenado pastor há pouco tempo, na verdade, né? Mas eu já trabalho com a questão de liderança aí pelo menos há uns 20 anos. Eu participei do encontro com Deus junto com o pastor Rideu, pastor de vocês. Então eu fui para o encontro junto com ele. Só não tenho certeza do ano, acho que foi 2003, se não me engano. 2003 ou 2002. Então já faz bastante tempo, né, que a gente caminha junto. Participei de todo o processo dele. Sou bem amigo dele, sou sócio do Paulinho, que é o irmão dele. Tem uma empresa ali, uma cantina junto com o Paulo. Acho que é isso, eu fui educador social. Não sei se alguém conhece que é educador social. Eu trabalho num abrigo. Trabalho na Fundação de Ação Social de Curitiba, na FAS. E é isso, então eu tenho esses dois empregos, eu trabalho bastante. Né? No outro trabalho de noite, daí na cantina durante o dia. E tô lá no processo na igreja, cuidando de grupo familiar, faço parte da equipe do louvor. Agora nós tivemos uma transição lá, então eu entrei junto na liderança do louvor novamente. Eu já liderava um tempo atrás, daí eu larguei um pouco, né? Dei um espaço para as pessoas. E agora Deus precisou de mim de volta para eu assumir uma equipe, assumir a gestão da equipe do louvor lá. Eu tô junto com a Fabiane lá em Curitiba. Uma coisa engraçada, assim, que quando o Rideu me convidou para vir pegar aqui, para vir trazer a mensagem, daí hoje é meu dia de trabalho, né? Eu trabalho dia sim, dia não, à noite. Mas eu tinha uma folga em haver e eu já falei pro meu chefe lá, falei, eu preciso daquela folga no domingo. Na mesma hora eu já voltei pro Rideu e falei, ó, cara, tô liberado, posso ir para lá? Ele falou, eu quero que você pregue, mas também que você toque. Eu falei, cara, né? Vai querer que eu dance também? Vai querer que eu faça tudo, né? Mas falei brincando, é óbvio, porque eu curto muito. A parada que eu gosto de verdade é o louvor. É o que eu acho muito massa. E daí ele falou pra mim, não, vai lá, cara, você consegue, coisa e tal. E eu falei, não, beleza, cara, eu vou, né? Você vai ter uma equipe lá. Não, vai ter uma equipe pra te ajudar lá. Uma equipe maravilhosa, tava tocando comigo. E daí eu na hora eu falei, você tem algum tema específico que você tá seguindo uma linha ou você quer, ou eu posso ficar livre? Eu peguei, você sabe qual que é a minha linha de falar, né? Das coisas que eu gosto, que eu tenho mais a intimidade a falar e coisa e tal. Não, fica livre aí, Fernando, fica livre. Cara, acho que não deu um dia, ele já tinha colocado um negócio lá de discipulado. Eu peguei e mandei, cara, não dá pra me ficar livre, né? Agora já tá lá o que eu vou falar, né? Mas, brincadeiras à parte, provavelmente eu cairia nesse tema. Porque discipulado realmente é um tema que me chama a atenção. Ao longo desses anos, trabalhando na liderança, até na equipe de louvor, eu e minha esposa já servimos no Ministério Infantil, já servimos nos adolescentes, já servimos na integração, já fomos líderes de jovens muito tempo, nós fomos líderes de jovens vários anos. Eu acho que eu fui o que passou mais tempo na rede jovem, assim, eu entrei com 17 anos, eu saí faz uns 4, 5 anos atrás, saí com 33. Então eu fiquei muito tempo lá. Eu me sinto muito jovem, na verdade. O meu corpo que não acha a mesma coisa. Mas e é por isso que eu me quebro direto, né? Porque daí minha cabeça é de jovem, meu corpo de velho. Daí eu vou tentar fazer as coisas e o corpo não aguenta. Daí tô aí com um monte de cirurgia no joelho já. Mas o que realmente me atraiu todos esses anos é o discipulado. E eu creio que essa igreja aqui é uma igreja que também trabalha no discipulado. Né? A gente segue a mesma visão. A visão lá de Curitiba, a visão do Vitimarsum, dos São José dos Pinhais, Borda do Campo, Campo Largo. É legal essa questão da gente caminhar na mesma visão, porque a gente trabalha com pessoas que pensam a mesma coisa que a gente. E eu sempre digo assim, sabe, perdão, às vezes pode parecer meio duro assim, mas a visão do caminhar da comunhão cristã Shalom, seja ela qual for, ela é o discipulado. Ela é o discipulado, é a visão do discipulado. A gente tem os grupos familiares que eles acrescentam, mas a visão mesmo ela é do discipulado, né? Como que a gente fala, né? Jesus, ser como ele e servir como ele. O exemplo de Jesus foi o discipulado. Se você quiser ver lá a sériezinha que tem lá do The Chosen, lá você vai ver que Jesus fazia discípulos. Jesus fazia discípulos para que fizessem discípulos, para que fizessem discípulos. Então aquilo que ele deixou para nós de verdade
Eu até nunca pesquisei ao certo na questão da ordenança de Jesus, mas eu já ouvi falar que a única ordenança mesmo que Jesus deu como ordem é o ir de fazer discípulos. O resto, tudo era tipo assim, ó, você tem esse caminho e você tem esse. Né? Você pode fazer isso, pode fazer aquilo. Conforme você fizer, você vai colher os teus frutos. Mas o id não teve opção. O id é o id de fazer discípulos. Nós somos chamados a fazer discípulos. Cada um de vocês é chamado a fazer discípulos. Amém? Vou tomar uma aguinha aqui que eu passei mal uns 2 dias, galera. Tava até preocupado como é que ia ser hoje, porque eu tava na escala de manhã, no louvor, daí no louvor aqui, daí na pregação. Né? Graças a Deus que ele supre. Quer dizer que eu sou meio jovem, né? Se eu aguentei tudo isso sem desmaiar. Vamos ler comigo lá Filipenses 2:3. Filipenses 2:3. Se você quiser abrir, eu vou tentar não me esticar muito. Isso vai ser muito difícil, mas eu vou tentar. Filipenses 2:3, enquanto você vai abrindo aí, eu vou lendo. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é do outro. Não atente cada um para o que é somente seu, mas também para o que é do outro. O mundo, ele deturpou essa palavra, né? O cuidar da vida dos outros. Já viu aquelas camisetas que tem, né? Deus deu uma vida para cada um dela sua, acho que é assim, né? Fala muito do não se meter na vida dos outros. Não dar pitaco. Não colocar o dedo na situação da vida dos outros. A palavra é bem clara para nós. Nós não podemos atentar somente para o que é nosso. A gente tem que atentar para o nosso irmão. A gente tem que estar cuidando dele. A gente tem que saber como é que ele está. A gente tem que se importar a ponto de perguntar. De se importar realmente com aquele que está do nosso lado. O papel do cristão é esse. E é assim que se começa fazendo discípulos. Quando eu me importo, quando eu vejo alguém que não está no caminho certo, eu vou lá e me importo com ele. Ou melhor, vamos voltar mais atrás. Quando eu vejo alguém que está com falta de alguma coisa, a gente não vai lá e oferece para ela. Nós temos o coração de Jesus, o coração piedoso. Então, se uma pessoa está com uma necessidade e eu tenho como suprir aquela necessidade, você vai deixar ela na mão? Não vai. Você cuida da vida das outras pessoas. O mundo lhe fala que cada um é suficientemente responsável pela sua vida. Não devemos nos importar, cuidar, dedicar em cuidar de um ao outro. Eu tenho um testemunho pessoal sobre isso. E eu acho que todo mundo, ou a maioria, vai se encaixar num testemunho desse, onde alguém cuidou de mim. Quando eu entrei na Comunhão Cristã Shalom, eu tinha 17 anos. 17 anos eu tinha. Eu e minha esposa. A gente já namorava, no namoro que vinha de fora. Nós entramos na igreja. Mas teve um casal lá que abraçou a gente. Teve um casal que abraçou a gente e se importou de verdade. Se importou de verdade com situações que a gente passava. Eu era um mó chato. Eu tenho certeza disso, eu era muito chato. Eu era muito xarope, eu aprendi a viver muito cedo sozinho, então eu era muito autossuficiente. Eu não aceitava a ajuda de ninguém. E esse amigo meu, o nome dele é Rodolfo, eu chamo ele de Rude. Ele está em outra cidade agora, que a esposa dele agora, Cibele, naquela época era namorada, eles acolheram eu e a Raquel. Eles se importaram com nós de verdade. Talvez eu não estaria nem aqui hoje, se eu não tivesse sido cuidado por ele. Então é alguém que não precisava daquilo. Ele não precisava, mas ele viu em mim uma necessidade de alguém que precisava de cuidado. Vocês estão me entendendo? Assim como eu precisei lá, hoje tem pessoas ao seu lado, talvez não estejam aqui dentro da igreja, pode ser que estejam, mas talvez lá onde você trabalha, talvez lá onde você estuda, os lugares que vocês frequentam, talvez eu tenha colocado pessoas que precisam do seu cuidado. Aonde você já passou e percebeu alguma coisa. Quantas vezes eu já vi testemunhos de pessoas, às vezes, que estavam em algum lugar e vi uma pessoa, às vezes o Espírito Santo revelava alguma coisa sobre ela e chegava e perguntava, como é que está a tua vida, teu casamento? A pessoa se debulha a chorar. Era alguém que precisava de cuidado. Alguém que precisa de uma oração, muitas vezes essa oração leva você a caminhar com a pessoa, esse caminhar com a pessoa leva ela a ser um discípulo, você ensina ela a ser como Jesus. Olha que preciosidade que nós temos em nossas mãos. Esse é o cuidado um para com a vida do outro. Eu vou ler aqui umas passagens, mas você não precisa abrir, se você quiser anotar. Lá em Gênesis 4:9. E disse o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? E ele disse, não sei, sou eu por acaso guardador do meu irmão? Aqui Deus falou o quê? Sim, você é. Você tem uma responsabilidade. Deus, ele sabia o que tinha acontecido. Mas ele também quis falar para Caim que ele tinha uma responsabilidade pelo irmão dele.
Não é cada um por si no mundo. Eu sou responsável. Eu sou responsável pelas coisas que acontecem. A palavra diz que se a gente vê alguém indo para o inferno e não fala nada, aquilo vai ser cobrado da gente. Então a gente tem que parar com essa mentalidade de que cada um faz o que quiser e se vira. Nós temos responsabilidades no reino. Se nós somos chamados a ser cristãos, que é conhecido como pequenos cristos, quer ser conhecidos como Cristo era realmente, nós temos responsabilidade. A responsabilidade maior foi a dele. Ele levou um monte de coisas na cruz que ele não precisava, não é verdade? Essa palavra todo mundo conhece, não é verdade? Jesus lhe morreu pelo meu e pelo seu pecado. Aquilo que foi depositado sobre a vida dele era para mim e para você, meu irmão. Simples assim. Então Jesus era alguém responsável. Responsável pelo quê? Pela humanidade inteira. E se nós somos como Jesus, nós somos sim responsáveis por aqueles que estão ao nosso lado, aqueles que Deus confia. Quantas pessoas que caminham ao nosso lado e elas estão mortas espiritualmente? Às vezes estão lá, já conheceram até Jesus ou não conheceram, mas na sua origem estão lá morta, não tem intimidade nenhuma. Ou então, pior ainda, às vezes a pessoa não morreu, às vezes ela está do nosso lado, mas ela está prestes a morrer, né? Alguém que está lá, que deu algum vacilo e está com vergonha de Deus. Quem é que nunca passou por isso? Eu já passei quantas vezes? Não é assim? Quando a gente faz uma cagada, a gente não se esconde. Desculpe a palavra. A gente não se esconde. A gente tenta se esconder de Deus, assim como Adão e Eva fizeram. E esse esconder de Deus vai nos matando espiritualmente. Porque a gente se acha indigno de falar com Ele e começa a morrer. E nisso, às vezes, a gente não tem força para se levantar. Não tem força para ir para cima. Alguém que precisa chegar e falar, meu irmão, vamos para cima. O que aconteceu? Eu fiz isso. Não importa o que você fez. Vamos orar, vamos se arrepender, vamos pedir perdão para Deus. Aí está tudo certo e bora para frente. Mas se não tiver, muitas vezes, essa pessoa que chega lá e dá aquela cutucada no irmão, essa pessoa vai morrer espiritualmente. E é uma pessoa que muitas vezes está do meu lado e ela está do seu lado. Então nós somos sim responsáveis por aqueles que são colocados do nosso lado. Às vezes alguém que só precisa que pegue pela mão. Alguém que você sabe que ela quer. Você nunca encontraram pessoas assim? Você percebe que ela quer, mas ela não tem aquela proatividade do primeiro passo. Às vezes ela só precisa que você pegue na mão dela e fala, vamos. Aqui eu acho que um exemplo claro, a gente tem aquela oração de entrega, né? Às vezes você ora pela oração de entrega, antigamente era mais comum a gente pegar, o pastor falava, agora pergunta para o seu irmão. Às vezes aquela pergunta lá acionava uma chave na pessoa, porque ela queria ir, por dentro, comigo foi assim. Eu nunca tinha feito oração de entrega, daí eu levantei a mão, daí agora vem aqui para frente. Eu não vou. Mas o meu amigo que estava do lado, ele viu que eu levantei a mão. Cara, vamos lá para frente, cara, aceitar Jesus. Olha que esse passo foi fundamental para que eu tivesse construído tudo que eu cheguei até hoje. Então, é importante alguém que pegue pela mão e nos ajude, que nos faça chegar mais perto de Jesus. Romanos 10:13 fala assim, isso aqui é conhecidaço, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não foram enviados? Eu acrescentei mais um aqui, mas eu não estou acrescentando na Bíblia, tá? E como pregarão se não forem enviados? Aqui vai a palavra, no final. E como que eles vão ser enviados se não forem discipulados? Como que alguém vai ser enviado para que alguém escute, para que alguém creia, para que esse ciclo virtuoso possa acontecer? De mais pessoas conhecendo Jesus, mais pessoas sendo discipuladas, mais pessoas sendo treinadas e mais pessoas sendo enviadas. Se não tiver o discipulado nesse meio, não vai acontecer. Porque alguém, para ser enviado, ele precisa que alguém treine ele antes, ele precisa que alguém mostre como é que é ser Jesus. Aí essa pessoa treinada, ela é enviada, esse enviado vai lá e prega, e outras pessoas creem, e assim continua. Mas tudo tem um propósito, e isso começa no discipulado. Pessoas se dispondo a discipular outras. Temos pessoas que não conhecem a Jesus e necessitam ouvir a palavra. Perfeito, aqui, se tivesse algum evangelista, já ia gritar, é isso aí, meu irmão, agora falou minha palavra. Existem pessoas que não conhecem a Jesus e elas precisam ouvir mais de Jesus. Mas temos outros que já ouviram e aceitaram a Jesus, mas estão sedentas por mais e não conseguem crescer.
e progredir na caminhada com Deus, porque não tem quem as discipule, quem ajude a ser como Jesus. Então tem pessoas que já aceitaram Jesus. Situações, às vezes, é onde a pessoa, há algum tempo já ela... É aquilo que eu falei da proatividade, ela até levantou a mão, daí ela não quis ir para frente, alguém levou ela para frente. Daí, parabéns, né? Seja bem-vindo ao reino, glória a Deus, você está salvo. A pessoa volta para o lugar dela, não tem ninguém que chega perto dela e fala, e aí, vamos caminhar junto? E a pessoa fica lá. Com aquela mesma sede que ela tinha de aceitar Jesus, que estava dentro dela, mas ela não tinha coragem de levantar a mão, ela também, agora que ela levantou a mão, ela tem a sede de conhecer mais, só que ela não tem a proatividade de buscar. Tem pessoas que são assim, e está tudo certo. Nós somos chamados a ser igreja para suprir essas necessidades. Então pense que às vezes pode ter alguém do seu lado que ele já conhece a Jesus, às vezes está aqui na igreja até, do seu lado. Alguém que já caminha, está todo aqui domingo no culto, né, participa de uma escola ou outra, mas às vezes a pessoa quer mais e não tem ninguém que chegue e dá um empurrão nela, assim. Ela vai romper, meu irmão. É igual, né, o testemunho do Paulo aqui, né? Às vezes fica ali, me avisou em cima da hora. Não dá nada, né? Bora lá. Na próxima vez você vai ser chamado para pregar em cima da hora. Amém? É isso aí, ó. Tá vendo? Às vezes precisa alguém que deu um empurrão. Eu vou dar estoque no Rideu também. Falar, ó, manda o Paulo pregar meia hora antes do culto. Já aconteceu isso comigo, meu irmão. Foi recentemente, inclusive, na Páscoa. E eu tive que, assim, eu abria... A gente tem as notações, ou o caderno, eu tenho o meu tablet aqui, que eu falei com a Raquel, vem aqui, vamos achar uma devocional aqui. Achei, mas era Páscoa, né? Não podia ser uma devocional, assim, então... Não podia bater tanto na galera, assim, né? Tinha que bater de leves. Lembrar mais, assim, da morte e ressurreição, né? Aí fomos lá e achamos uma devocional lá e... Vamos lá, vamos pregar. E é isso aí. Tem pessoas que precisam ser empurradas. Às vezes, avisa que uma semana fica lá, não sei se eu estou preparado. Né? Não, tá preparado sim, meu irmão. Eu peguei as meninas aqui no pulo hoje, né? Falaram, eu ia tocar a última música. Eu falei, não vou tocar. Acho uma música pra vocês tocarem sozinha. Mas é isso aí, cara. Elas mandaram muito bem. Às vezes só precisa disso mesmo, ligado? Ó, bora lá, vocês conseguem. É verdade, não é só as meninas, Samuel, também, né? Oxi. Foi mal aí, cara. Fica escondidinho na bateria e ninguém percebe, né? O Espírito Santo ele é o único suficiente para nos ensinar e guiar. Amém? Porém, a plenitude desse relacionamento com o Espírito Santo, o viver em constante sintonia com Deus, Pai, Jesus, Espírito Santo, é um processo. Então, ninguém que se converte hoje, ele começa a viver plenamente com Deus. Ele tem que largar velhos hábitos, ele tem que passar por transformações, ele tem que abrir mão de várias coisas. Ele tem que aprender coisas novas, certo? Então, é um processo de crescimento nesse relacionamento com Deus. Aí que entra eu e você, discípulo de Jesus. Então, esse processo de crescimento é uma coisa que eu faço com a igreja. Eu cresço com o meu discipulador, eu cresço com os meus discípulos, eu também discipulo. Eu também tenho o meu grupo familiar, eu discipulo mais 4 casais, eu e a minha esposa. Então, a gente está sempre se amadurecendo junto, crescendo com Deus junto. Às vezes numa palavra, às vezes pode ser que não seja até o discípulo direto, mas você pode também influenciar a vida de alguém. Às vezes eu posso vir aqui e influenciar a vida de vocês, assim como eu sou influenciado aqui por vocês. De maneira que todo mundo possa crescer em direção a Jesus Cristo. Mas é importante a gente entender, o Espírito Santo, ele é suficiente? Ele é o suficiente. Ele nos revela todas as coisas. Mas a gente tem que entender que a maneira como Deus usa para nos abençoar é usando pessoas. Ou alguém aqui que já precisou de uma provisão financeira. Alguém que já teve um milagre financeiro? Assim, eu já tive. Agora, de alguém aqui que o dinheiro veio caindo do céu, assim. Né? Eu preciso de um milagre, Senhor. Vem um bolo de dinheiro na tua cabeça. Alguém te abençoou, não é verdade? Deus usou outra pessoa que veio te abençoar. Uma pessoa que participou do processo. No discipulado é a mesma coisa. Para que eu e para que você cresçamos, a gente tem que se dispor a servir uma vida do outro. Cuidar das pessoas para que o processo a gente cresça. Isso é o ser igreja. Lá em Mateus 7:24, isso aqui eu acho muito legal. Quando eu peguei isso aqui, eu achei muito massa a referência que Deus me deu. Lá em Mateus 7:24 fala assim: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa
sobre a rocha. Desceu a chuva, correram rios e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve essas palavras e não as cumpre, vou ler esse aqui mais forte que é o principal. Aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, eu compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Vocês percebem aqui que Deus dá dois exemplos. É o homem e a mulher insensata, e o homem ou a mulher sensata. Certo? O sensato é aquele que o quê? Que escuta aquilo que Deus fala, que escuta o que a palavra está dizendo, que escuta o que o pastor, o que o discipulador está falando, e o quê? E ele cumpre com a palavra. Esse é o homem sensato, é aquele que escuta e faz. Né? Então não é só uma questão de ouvir, não é uma passividade, eu escuto e eu executo. Tem uma proatividade em cima disso. Eu escuto e eu executo. E o homem insensato é aquele que também ouve as palavras. O homem ou a mulher insensato é aquele que também ouve as palavras, porém não executa, porém não faz nada com aquilo que ouve. Esse é considerado o insensato. É considerado aquele que quando vem a tempestade leva tudo. E a palavra diz que a ruína é muito grande. E são aqueles que... o homem insensato, aqui o termo que Jesus usa, é aquele que constrói a casa sobre a rocha. Então, se eu escuto as palavras de Deus e eu executo aquilo que ela está me dizendo, eu estou construindo a minha casa sobre a rocha. Entenderam? Quem escuta a palavra e não executa, está construindo sobre a areia. É isso que quer dizer esse termo. Malaquias 3,10, conhecidão. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Eu entendo a importância do dízimo, eu coloco em prática e eu usufruo do benefício. Certo? Então eu entendo a importância do dízimo, eu coloco em prática ele, eu oferto, eu dizimo na minha casa, na casa que Deus me colocou, e eu usufruo disso. A palavra diz que o dízimo ele serve para repreender o cortador e o devorador. Então Deus está na parada, ele coloca a mão e está tudo certo. Sobre nossos bens, sobre nossas vidas, Deus está cuidando. Existe um princípio aqui. Se você escuta esse princípio e aplica ele, você está construindo mais um pouquinho da sua casa sobre a rocha. Amém? Lá em Mateus 22:37. E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Eu entendo a importância de amar a Deus acima de todas as coisas, eu pratico isso e usufruo do benefício. Mesma coisa. É uma palavra que nos foi dada. Amarás a Deus acima de todas as coisas e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Qualquer coisa fora disso, ou qualquer coisa, ou então se eu escuto isso e não aplico, eu amo a Deus, mas eu odeio meu irmão. Fogo para você, meu irmão. Não, então eu amo meus irmãos aqui, mas Deus está na parada. Mesma coisa, fogo também. Agora, se eu amo a Deus acima de todas as coisas, e se eu amo meu irmão a ponto de cuidar dele, eu estou construindo a minha casa sobre a rocha, porque eu estou aplicando algo que Deus me deu. Eu sou o homem sensato. 1 Timóteo 2:1. Admoesto-te, pois antes de tudo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador. Esse aqui é o que pega mais, né? Porque a gente está nessa briga aí anos já de esquerda, direita, né? E um está no poder e outro não está, e a palavra é bem clara. Deus ele não tem partido, meu irmão. O que Deus manda a gente fazer é orar por quem está no governo. Certo? Tá claro isso para vocês? Aqui a gente muitas vezes é pego. Eu mesmo às vezes dou uma torcida do nariz, mas não. Deus é bem claro. Nós temos que orar por aqueles que estão colocados como autoridades. E isso vai, né? A gente pode pensar só na questão política, né? Seja presidência, seja governo, seja prefeito. Eu sou servidor público. Nossa, para mim orar pelo Rafael Greca é difícil. Porque, né, a minha categoria parece que é a mais bagunçada por ele.
Então, às vezes eu tenho que, daí você vai o quê? Você vai pelo princípio, você vai para aquilo que você aprendeu, não é porque você está curtindo o que ele está fazendo, congelando tudo o nosso salário, né? Mas, cara, vamos orar, né? Deus mandou. Por quê? Porque eu tento ao máximo ser um homem sensato. E se a palavra diz que eu tenho que orar pelas autoridades, eu vou orar pelas autoridades, eu vou aplicar essa palavra, eu escutei ela, eu vou aplicar ela, e eu estou construindo a minha casa sobre a rocha, eu estou sendo sensato. Imagine, se eu não fizesse isso, com todo o conhecimento que eu tenho de palavra, que eu até escrevi aqui algumas partes dela, imagine que, desculpa a palavra, eu seria muito burro, não é mesmo? Uma vez que eu leio algo na Bíblia, que está dizendo que é uma coisa que é para mim fazer, Jesus está me ensinando algo, Deus está me ensinando algo, e eu não aplico aquilo na minha vida, é muita burrice. Eu posso até ter as minhas dificuldades, e entendam isso. As dificuldades, elas caminham na vida de cada um. Eu tenho as minhas dificuldades e eu passo pelos meus desafios todos os dias. Eu passo por lutas todos os dias, assim como você. Não é porque eu sou pastor que eu sou menos pecador ou menos digno da graça. Eu passo por essa batalha todos os dias, tanto quanto você, até menos ou até mais. Cada um sabe a vida que leva. Agora, eu não posso deliberadamente rejeitar a palavra de Deus, certo? Como eu disse, deliberar, aqui a palavra diz ali que ele considera o homem insensato, né? Se fosse na linguagem de hoje, seria eu consideraria o homem burro. É burrice. Você ouvir a palavra de Deus como cristão, como aquele que aceitou Jesus, ouvir a palavra de Deus e não aplicar ela, ou não, no mínimo, tentar aplicar, é burrice, desculpe a palavra. Mas nós não somos assim, certo? Nós somos os sensatos, nós somos os espertos. Porque nós ouvimos aquilo que Deus está falando e nós aplicamos. Ah, passou a minha filha ali, viu? Já foi no banheiro, ela quer conhecer todos os banheiros que ela vai. Então, eu entendo a importância de orar pelas autoridades, colocadas por Deus, né? Pratico isso, usufruo do seu benefício. Isso também se estende ao pastor, ao líder, ao apacentador, enfim, aqueles que Deus coloca, o chefe, né? Como eu falei, né? O chefe, muitas vezes, às vezes é difícil mesmo, cara. Ele não quer. Você quer orar para que ele morra. Sua carne está gritando lá, tomara que vai embora esse cara, como é que Deus leve ele? Não, mas Deus pediu para a gente orar, vamos orar por salvação, vamos orar para que... Por quê? Porque um rei ou uma autoridade que governa bem, o povo vai bem. Essa é a verdade. Então nós temos que orar para que melhore, para que Deus faça obra, para que Deus faça acontecer milagres, seja quem estiver no poder, quem estiver como autoridade, para que as coisas vão melhor para nós, para que a gente possa levar uma vida tranquila. A palavra fala isso. Mateus 28, 19. Aqui queria chegar com vocês. Abram lá, por favor. Mateus 28, 19. Quero que vocês abram comigo. Mateus 28, 19. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do mundo. Eu quero ler de novo isso aqui. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do mundo. Eu ouço, eu pratico e eu usufruo. O que eu queria pegar com esses versículos que eu li? Que se eu tenho os benefícios sobre tudo aquilo que foi falado, o que vai mudar aqui do ir de fazer discípulos? E eu quero, meu irmão e minha irmã, não levem isso como um fardo, pelo amor de Deus. Mas nós somos chamados a fazer discípulos. Nós somos chamados a cuidar um do outro. Nós somos chamados a nos importar. Seja com quem está aqui do nosso lado, seja com quem está lá fora. A igreja é a resposta de oração do mundo. O mundo ele não ora para Deus, mas ele geme, a palavra diz que ele geme e ele está com dores de parto, porque não existe alguém que chegue lá e resgate eles do futuro que eles já sabem que estão indo. Nós somos essa resposta. Se todos os cristãos, se todas as pessoas que seguem a Jesus
dessem a importância em cuidar de outro, em fazer um discípulo, em levar alguém a ser parecido com Jesus, a gente já está muito mais longe. Quem sabe a gente estaria até na porta da vinda de Jesus. Porque a palavra fala que ele vai vir quando todo ouvido ouvir. E isso é legal, porque a gente sempre ouve isso do evangelista, né? Parece que alguém que vai lá, o evangelista é assim mesmo, ele vai lá, tu vai pro inferno, cara, não quer pro inferno? Então repete comigo aqui. Tá salvo, ele vai para a próxima, não é verdade? Mas e a vida em abundância desse cara? Porque a palavra diz que nós temos vida e vida em abundância. Se ninguém pegar ele pela mão e ensinar, ele pode até se converter. Mas ele vai continuar naquela caixinha que ele aprendeu. Se ninguém tivesse me pegado pela mão e me mostrado que eu podia ser mais, eu ia continuar naquela caixinha que eu estava. Antes de me converter, meu irmão, o meu futuro não era muito promissor, não. Tá aqui a minha esposa que me conhecia antes. A coisa não era muito boa. Eu provavelmente não estaria casado hoje. Porque a minha formatação de família era assim, o meu pai e a minha mãe, eles engravidaram de mim antes do casamento. Aí eles casaram e eles ficaram juntos até eu ter 3 anos de idade. Então, depois dos 3 anos, eu fui filho de todo mundo. Eu fui filho da avó, filho do vô, filho da tia, filho da madrinha. A minha mãe casou 4 vezes, o meu pai 5. E não estou brincando, não. É tipo a Gretchen assim mesmo. O meu pai, inclusive, essas 5 vezes, ele casou de papel passado, assim, casou mesmo. Não é nem só morar junto. Eu até brinquei com ele esse tempo atrás, que ele se separou, não faz tanto tempo da outra, né, amor? Eu falei, ô pai, cada vez que você faz isso, leva um pouco da minha herança embora. Ele vai lá, compra uma casa, se separa, a mulher leva metade. Ele vai lá, compra de volta, a mulher leva outra metade. Pô, não vai sobrar nada para mim desse jeito. Só que o que acontece? Eu vinha dessa realidade. E eu estava seguindo essa mesma realidade. Porque mesmo depois da igreja, mesmo sendo cuidado, eu tinha aquilo tão incutido, essa vida maluca que eu tinha, que eu e minha esposa, a gente acabou engravidando antes do casamento. Mas ali me deu um clique. Ali me deu um clique, sabe? Do tipo, eu não vou repetir aquilo que aconteceu na minha família. Mas aquilo deu um clique porque eu tinha pessoas que estavam comigo. O meu discipulador, a discipuladora da RAC. Os nossos pastores, naquela época era o pastor Arthur da Rede Jovem. Ele teve um insight maluco. Que eu acho que aquilo deu um golpe na gente, assim, mas que nos forjou como pessoas. A gente estava na Rede Jovem. Quando a gente falou que a Raquel tinha engravidado, o que ele falou para mim? Ele não tentou me esconder. Ele falou, você vai subir lá no altar e vai pedir perdão para a igreja. Pensa, a gente tinha 20 anos. E ele falou, eu quero que você peça perdão. Não sei se ele teve uma revelação. Eu sei que não foi o pastor Arno que disse aquilo para ele. Ele era discípulo do pastor Arno. Eu sei que a gente obedeceu, cara. E eu tenho certeza, se perguntar para minha esposa, aquilo forjou em muito nossa identidade. Porque o que acontece? Quando o pecado mais sujo foi revelado, o que o diabo tinha contra mim? Porque enquanto estavam tentando me esconder, como acontece em outras situações, não vamos abafar o caso aqui, né? Só vamos casar rapidinho, assim, ele até falava, você nem precisa casar agora. Não tenta arrumar com casamento. Casamento é outra coisa. Mas o perdão tem que existir. O arrependimento tem que existir. Levou nós lá na frente com o microfonezinho, contamos, pedimos perdão, chocamos um monte de gente. Umas entenderam, outras aceitaram, outras gostaram. Minha sogra foi muito que gostou, né? Tava brava assim, rindo assim. Existem pessoas que ficaram chateadas com nós pelo mau testemunho que nós tínhamos dado, mas a verdade é que aquilo nos transformou nessa identidade. Mas se não tivesse um pastor firme do nosso lado, tipo, sobe lá que eu vou com vocês. Se não tivesse os nossos apacentadores aquele dia, alguém que pegasse na mão e tivesse me discipulando, eu tinha ido embora. Aconteceu isso com outro casal, né, amor? Na mesma semana, né? Na mesma semana, esse casal seguiu bem o caminho que meu pai seguiu lá, que eu falei para vocês. Fez aquilo lá, daí casaram de qualquer jeito, separaram, a mulher engravidou de um monte de cara diferente depois. Por quê? Porque foi uma pessoa que não foi cuidada, que tinha um potencial também. Eram 2 pessoas que tinham potencial, infelizmente um até morreu, o cara morreu. Mas eles tinham potencial e ninguém cuidou, e nós fomos cuidados.
Então você entende a importância de ter alguém cuidando? Porque mesmo que a pessoa caia, mesmo que ela faça uma tremenda de uma burrice, mesmo que ela cometa um tremendo de um pecado, ainda assim vai ter alguém do lado falando, não importa, eu te amo. Mesmo que seja lá a prostituta lá, a Maria Madalena, que dorme com um monte de homem, ainda vai ter um Jesus que vai falar, você é minha, eu te amo, não importa mais o que você fez. Mas para isso acontecer, tem que ter alguém no papel de Jesus. Tem que ter alguém no papel do discipulador, meu irmão. E pode ser você para alguém que está do seu lado. Pode ser alguém, sei lá, do funcionário teu, do teu chefe, do teu amigo, da tua escola, do teu trabalho, eu não sei. Deus revela várias coisas e não se importa muitas vezes com a multidão. Se importa com aquilo que está ali do seu lado. A igreja é feita de pessoas. A igreja é feita de pessoas, é uma cuidando da outra. Muitas vezes dá uma cutucada, dá uma machucada, mas vem aqui, eu te perdoo, me arrependo e bola para frente. Vamos cuidar de pessoas, cuidar de pessoas. Um dia eu estava numa crise com o pastor Arno. Eu cheguei para ele, pastor, eu estou aqui tanto tempo na igreja e foi bem quando eu fui ordenado pastor. E daí eu falei, e o que você vê para mim? O que você vê para mim? Porque daí eu olhava para o Charles, né, o líder do louvor, daí o Verno, o líder do profético. Eu só via esse tipo de coisa, assim, né? O que eu vou liderar, o que eu vou cuidar, departamentos. E daí o Arno pegou e falou para mim assim, cara, você é uma pessoa que cuida de pessoas. Eu vejo você alguém que gosta de estar com pessoas. E naquele momento eu nem tinha entendido ainda que o meu chamado era pastoral, para você ver, depois de tanto tempo eu ainda estava divagando, será que eu vou no profético, será que não sei o que lá. Ali caiu uma ficha para mim, eu gosto de estar com pessoas. Eu gosto de tomar um café na casa das pessoas, eu gosto de sentar para conversar, eu gosto de brincar, eu gosto de ensinar, eu gosto de me divertir com as pessoas. Eu gosto de chorar junto também quando precisa. O meu chamado é cuidar de pessoas. Enquanto eu estiver cuidando de pessoas, enquanto eu tiver pessoas à minha mesa, enquanto eu tiver, não interessa que seja. Esse dia eu estava lá com um amigo meu que se desviou um tempo atrás e virou a cabeça dele. Não importa, ele estava lá na minha mesa do mesmo jeito. Jesus comia com publicanos e pecadores. Eu vou sentar na mesa com quem seja. Eu quero estar com pessoas, passando a mensagem da cruz, às vezes compartilhando uma devocional, às vezes só compartilhando meu dia. Oh, Deus foi tão bom para mim essa semana, olha que bênção. Às vezes é só isso que a pessoa precisa. Mas tem que ter alguém que queira que se disponha a cuidar de pessoas. Amém? Provavelmente, se você está aqui hoje, eu vou chamar as meninas já. Fazendo um favor. E o Samuel, né? Nós vai ficar sentado lá. Pode vir cá. Provavelmente, se você está aqui hoje, se você tem uma vida com Deus, se você leva uma vida digna, várias coisas boas, né? Se você tem uma vida com Deus, se você está aqui hoje celebrando o Senhor, se você tem uma vida digna, abundante, é porque alguém cuidou de você, certo? É porque alguém um dia foi lá e se importou com você. Algumas pessoas já aconteceu de aparecer aqui e vir sozinho, né? Já vi isso acontecer já, mas não é tão normal, né? Normalmente alguém te convida. Alguém me convidou um dia para jogar bola na igreja. E eu virei pastor, olha. Você vê que coisa doida? Eu juro pra vocês, eu só fui lá para jogar bola. Na minha cabeça, cara, eu só ia jogar bola. Mas aquele futebol me pegou. Então, se você está aqui hoje, é porque alguém um dia se importou com você. Eu tô lendo um livro agora muito legal que chama-se Weak Church. Alguém já leu? Não leu? Se vocês tiverem vontade de ler, cara, é muito massa. Fala sobre discipulado. É do Steve Murrell. Ele tem uma igreja chamada Victoria Church, lá nas Filipinas, uma igreja de 52 mil membros. Cara, é um treco muito doido a maneira como ele passa, assim. Mas uma coisa que ele fala bem no começo do livro, eu achei muito legal. Que eles começaram com um grupo de estudantes, e daí ele ficou naquela dúvida, que nós temos aquela pressão assim, meu Deus, mas quem será que está pronto para ministrar aqui? Quem que está pronto para cuidar do outro? Ele falou assim, um cara que se converteu semana passada, ele já está mais à frente do cara que se converteu hoje. Não é verdade? Aquele cara que semana passada ou mês passado teve um encontro com Deus, já leu alguma coisa, já está ali capengando na devocional, às vezes, né? Faz uma ali, daí não faz, e coisa e tal. Ele já está fazendo mais do que o cara que está hoje. Então ele já pode cuidar. Se ele tiver um encontro genuíno com Jesus, se ele tiver o coração disposto e estiver sendo cuidado por outro, porque não basta você ser um discipulador, você tem que ser um discípulo, amém? Se eu falo isso aqui hoje sobre discipulado, se eu te incentivo a ser um discipulador, se eu te convoco a ser um discipulador,
é porque eu tenho um discipulador que está sempre comigo. E às vezes ele é meio bravo. Vocês conhecem, né, o pastor Ar, né? O zoião azul, assim. Mas é uma bênção na minha vida. É o cara que cuida de mim. É o cara que me aceita como eu sou, por mais difícil que isso seja. Mas alguém se importa comigo. Jesus se importa, Deus se importa, o Espírito Santo está no nosso coração. Mas como igreja nós temos alguém que se importa um com o outro, amém? Você tem alguém que se importa com você, e você que hoje não cuida de ninguém, eu tenho certeza que Deus tem confiado pessoas ao seu redor. Eu tenho certeza disso. Deus ele tem me constrangido a pensar em pessoas que têm medo. Até hoje ali o Paulo trouxe ali aquela impressão de cura, assim. Eu não sou um cara que move na cura, assim, né? De perna crescer, de cegos enxergando, dá pra ver por mim, né? Mas assim ficou bem claro, assim, que às vezes existe essa cura na alma mesmo, sabe? De uma ferida na alma. Às vezes a gente passa por processo dentro da igreja que eu já falei muitas vezes, eu não quero cuidar de ninguém. Eu por muitos anos falei isso. Eu vi o meu líder lá se esforçando demais. Falei, eu não quero, você tá louco, dá muito trabalho. Aquilo estava gerando uma imagem errada na minha vida. E tem muitas pessoas que têm essa imagem errada gerada. Às vezes por ter receio de cuidar de outras, né, um medo mesmo, ou por não querer responsabilidade mesmo. Não quero ser responsável. A palavra é bem clara, nós somos responsáveis, sim. Nós somos responsáveis pelos nossos irmãos. Ou por não querer o compromisso, ou por frustrações passadas. Né, por coisa que apenas vivenciou, igual eu, olhava meu líder atarefado e falava, eu não quero isso não, eu quero levar minha vida leve e solta aqui. Aquilo estava gerando uma visão errada na minha vida. E eu sei que existem pessoas assim ainda. Esse chamado de cuidado, um para com o outro, ele é para mim e ele é para você. Certo? Esse chamado não é só para muitas vezes o pastor que está aqui na frente. Porque como eu disse, a igreja ela se faz de pessoa para pessoa. O ministério do louvor é importante. O cargo do pastor aqui, pô, pelo amor de Deus, cara, olha o tanto que o que o Rideu passou para chegar até aqui. Quem conhece a história dele sabe. Mas você, meu irmão, você, minha irmã, é tão importante quanto ele. Você e eu nós somos tão importantes quanto qualquer um que pega num instrumento, quanto qualquer um que faz um café, quanto qualquer um que cuida dos carros, quanto qualquer um que prega aqui. Por quê? Porque nós somos chamados a cuidar de pessoas. E esse chamado, ele é meu, ele é seu. Esse chamado é para a gente usufruir, é para a gente aceitar.